Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando até você arte, educação e cultura. Hoje recebendo a jornalista, escritora e ilustradora Irena Freitas, que lá de Manaus, no calor de Manaus, está conversando com a gente aqui em São Carlos e com todo mundo através da internet, no YouTube, programa Alternativa A e também Glauco Keller. Você pode procurar e encontrar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Você, em especial, que está ouvindo a gente em 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária. A Irena acaba de lançar o livro A Lua Caiu, que é uma graça. É um livro que conta a história de uma amizade inesperada entre a protagonista dela e a Lua. E eu não vou dar mais spoiler, porque senão eu conto toda a história do livro, mas tem uma horta envolvida, é super bonito o livro. É um livro que atrai os olhos não só das crianças, mas eu tenho certeza dos adultos também. Irena, voltando ao seu mestrado nos Estados Unidos, que tipo de disciplinas você estuda eventualmente numa graduação? Não sei se graduação em ilustração tem nos Estados Unidos ou num mestrado na área específica de ilustração. No caso, lá fora, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, existe a graduação em ilustração, porque lá existe esse conceito de escola, universidades apenas voltadas para curso de artes, né? Então, ilustração, fotografia, por exemplo, existia uma graduação apenas para quem queria trabalhar com histórias em quadrinhos. Então, são coisas muito mais nichadas do que a gente vê aqui no Brasil. E foi o que me atraiu ao mestrado. No mestrado, eles têm essa percepção que você já tem algum conhecimento da área, já tem um conhecimento de como montar um portfólio, de como ilustrar, já tem alguma noção de técnica, e então as disciplinas são um pouco menos rígidas nesse sentido. Você tem um pouco mais de espaço de trabalhar as suas próprias ideias dentro das disciplinas. Então, a gente não tem tanto aula de técnica de pintura ou desenho de observação, que são coisas mais comuns ter na graduação. Então, assim, o que eu estudei mais era mais como interpretar conceitos, como trabalhar figuras de linguagem, traduzir texto em imagens. A gente tinha muitos projetos independentes que a gente precisava propor o projeto para o professor e desenvolver do início ao fim. Então, tinha um pouco mais de liberdade, além da nossa tese, né? E a tese que a gente cria precisa ter o componente teórico, que seria a dissertação, mas também precisa ter um componente visual, que pode ser o que você quiser. Se você quiser fazer uma série de imagens para uma galeria, você pode. Se você quiser fazer uma série de imagens para um jogo, que eventualmente vai ser no videogame, ou talvez um jogo de tabuleiro, também pode ser. No caso, como eu já era interessada em livros, eu propus uma série de livros que eram sobre cidades em que eu já vivi, que começou com Manaus, que foi publicado aqui no Brasil, e na época eu estava fazendo de cidades que eu já tinha vivido, então foi Manaus, a minha cidade natal aqui no Brasil, Porto, que foi uma cidade em Portugal que eu passei um tempo na minha graduação, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e Savana, que era onde eu estava vivendo no meu mestrado. E eu fiz esses 3 livros, e eles não eram um mapa, mas eles eram as minhas observações daquela cidade. Então, era um livro não tradicional, não sei se eu tenho aqui, acho que eu não tenho nenhum perto, mas que ele se abria como se fosse um acordeão e tinha essa imagem panorâmica da cidade, e no verso tinha um texto que eu escrevia basicamente uma crônica sobre aquele lugar e a minha percepção daquele lugar, e também era ilustrado. E esse livro, Manaus, eu apresentei para a editora. Na verdade, eu apresentei os 3 para as editoras brasileiras. Só que ela se interessou mais no Manaus, por ser uma cidade brasileira. E a gente ficou assim pensando, depois talvez a gente faça os outros livros, e a gente pensa, vamos ver como esse primeiro livro vai sair. E foi um livro que foi bem, vendeu mais do que a gente esperava.
foi selecionado por alguns programas do governo do estado de São Paulo, né, porque a editora é de São Paulo, é a Edições de Barbatana. E aí a gente pensou em criar um outro livro sobre a cidade de São Paulo, porque como eles são de lá, como é uma cidade muito grande, a maior do Brasil, a gente sentiu que existiria um interesse muito maior em um livro de São Paulo do que o livro sobre uma cidade em Portugal, uma cidade nos Estados Unidos. Então esse livro, São Paulo, saiu também no início desse ano e foi um projeto bem legal de trabalhar também. Esse é o programa Alternativa A, levando até você há 25 anos arte, cultura e educação. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária e também pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje eu recebo na bancada virtual a escritora, jornalista e ilustradora Irena Freitas, que está contando um pouquinho para a gente do seu fazer artístico, da sua produção cultural e de como ela chegou a essa profissão que quase que não existe no Brasil, né? A profissão existe, o curso aqui não existe. Né? Ô, Irene, eu queria perguntar para você como que é o seu processo criativo em termos de material. Você começou certamente rabiscando, usando lápis de cor, usando giz de cera. Hoje você ainda utiliza esses materiais mais, vou chamar de rudimentares, ou você utiliza algum tipo de aplicativo, você desenha numa tela? Como é que funciona eu seu trabalho processo? com arte tradicional, né, que é o que a gente chama de papel, tinta, caneta, materiais tradicionais, que não depende da tecnologia. E eu também trabalho no Photoshop, então eu faço metade. Então, alguma parte do meu livro é feita no tradicional e outra parte é feita no digital. E assim, eu faço muita colagem no tradicional, tem muitos elementos em A Lua Caiu que são de colagem, né, que são papéis que eu recortei, montei os personagens e escaneei depois. Mas eu gosto de ter esse auxílio do digital, porque assim, às vezes, quando a gente está trabalhando com a editora, são muitos processos de aprovação daquela imagem, né? Não é assim, eu fiz uma imagem, pronto, automaticamente aprovada. Às vezes acontece isso, mas às vezes existem necessidades de fazer ajustes, necessidades de mudança de cor, porque ele não vai imprimir do jeito que eu criei, então a gente precisa ajustar as cores das imagens. Então, eu acho que ter esse apoio do Photoshop é muito prático nessa hora. Então, eu gosto de fazer assim todos os elementos separados e depois junto numa grande composição, porque caso assim, eu precise ajustar o tamanho de um personagem específico, eu não preciso refazer a ilustração inteira. Eu tenho essa facilidade de mexer só naquele personagem. Tem um horário que você se sente mais à vontade para desenhar, para escrever? Hoje em dia, eu tento manter o horário comercial, normal. Então, geralmente, assim, eu começo meu dia 8 e termino 5, 6 horas da tarde. E eu acho que, assim, ter um horário comercial me ajudou muito a não me estender nos prazos dos trabalhos, mas também entender que, apesar de ser um trabalho criativo, ainda é um trabalho, então ele não pode dominar todas as áreas da minha vida. É importante eu ter um tempo que eu não esteja na frente do computador, que eu não esteja de madrugada virando noite para poder entregar alguma coisa no prazo. Então me ajuda a me organizar, assim. E também, assim, responder e-mails em horário comercial, saber que as pessoas não podem me mandar um e-mail meia-noite e esperar uma resposta, porque acontecia bastante esse tipo de coisa e é algo que vai te desgastando aos poucos, mesmo que você não perceba, especialmente porque eu trabalho em home office, né? Eu trabalho em casa, então eu preciso criar alguns limites para a minha vida de trabalho também. A mesma tecnologia que ajuda é aquela que às vezes atrapalha, né? Alguém certa vez disse que
as novas tecnologias vieram para resolver problemas que não existiam antes delas. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos para rápidos apoios culturais. Daqui a pouco o programa Alternativa volta com mais esse bate-papo super especial com a escritora, jornalista e também ilustradora Irena Freitas. Agora a gente fica com Caetano Veloso e Maria Gadu, Quereres. Não sai daí, a gente volta já.